século XIX, a República dá seus primeiros passos e o Brasil vive um momento de intensas mudanças. Apesar da nova forma de governo, o sertão nordestino permanece tomado pelo coronelismo. Os ricos donos de terra exploravam o povo, que era vítima de abusos, saques e violência constantes. Além disso, a sempre presente seca nordestina aflige a população. Nesse contexto, algumas pessoas, descontentes com a situação, começam a formar grupos rebeldes. Surge então um movimento chamado cangaço. O cangaço teria seu maior expoente em Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Cercado de mitos, a maioria de suas histórias faz parte da literatura de cordel. Por esse motivo, muito do que se conta acerca de Lampião e seu grupo são apenas lendas ou material duvidoso, começando pela data de nascimento do líder. Segundo os registros, Lampião teria nascido ou em 7 de julho de 1897, ou em 4 de junho de 1898, ou ainda em 12 de fevereiro do ano 1900. Lampião era alfabetizado, usava óculos para leitura e trabalhava como artesão. Tais características eram bastante incomuns no semiárido nordestino, podendo significar que sua família pertencia a uma classe social mais elevada. A vida de Virgulino, no entanto, muda completamente após a morte de seu pai, em uma emboscada policial. Para vingá-lo, o menino entra para o cangaço e ganha o codinome Lampião. Muitos dizem que o apelido se dá graças a uma arma que ele mesmo modificou, permitindo tiros tão rápidos que o cano esquentava e parecia um lampião. O lampião, ele é talvez o produto mais acabado de uma tecnologia do nomadismo nordestino, né? Ele e o seu grupo são herdeiros de uma cultura, né? Ele não inventa uma maneira de ser bandoleiro. Esse tipo de bandoleiro nômade, esse tipo de bandido que não tinha guarita fixa, ele já existia. O Lampião, num certo sentido, eleva esse personagem a uma categoria até então inédita. O grupo bem disciplinado de Lampião logo começou a ganhar destaque sob o rígido comando de seu líder. Que num dia daqueles de só risco, um bando de cangaceiro mais valente nunca visto. Candeeiro, labaredas, abelê e mergulhão, Juriti, Maria Bonita. Quando se celebra hoje os 90 anos da Semana de Arte Moderna, normalmente nós em São Paulo temos uma perspectiva, né, do que seja o modernismo, do que seja o fenômeno moderno. E eu fico pensando se o Lampião não é simbólico de um modernismo muito peculiar, muito característico, muito típico, que tem que ser pensado a partir de parâmetros muito próprios, porque é mais ou menos nesse período em que a gente verifica esse fenômeno, né? Rapidamente, o Nordeste se dividiu entre aqueles que admiravam o cangaço e aqueles que o temiam. Para alguns, Lampião era o Robin Hood brasileiro. Para outros, era apenas um bandido sem escrúpulos. Para alguns, naturalmente, ele foi um herói. Para outros, ele permanece um bandido. A esquerda, num certo sentido, se apropria do mito de Lampião e apresenta ele como um justiceiro como eram os guerrilheiros que faziam frente à ditadura militar. A figura do bandido cruel, né, ela é bastante mitigada nesse período, né, ela é erodida em função dessa mitologia que é construída, né, que é a partir de uma opção ideológica e política, começa a se construir a ideia do justiceiro. Né, do sujeito que rouba dos ricos e distribui para os pobres. Né? É estúpido, ignorante. Mas se o povo admira, é que ele se move na direção de um instinto popular.
Dentro de sua miséria moral, de sua inconsciência, de sua crueldade, ele é um herói. O único herói de verdade, sempre firme. A literatura popular, que o endeusa, é crentíssima. Mas é uma literatura que nasce de uma raiz pura, que tem a sua legítima razão social e que só por isso emociona e vale. Hoje nós sabemos que ele também atuava em apoio aos latifundiários que patrocinavam essa situação de desigualdade social. É um pensamento mafioso, né? De prestar proteção, olha, sua fazenda não vai ser invadida desde que você forneça enfim, alimento, forneça cavalos, forneça guarita, né? Permita que o dono descanse, facilite a nossa vida. O cangaceiro é um homem que luta contra a propriedade. É uma força que faz tremer os grandes senhores feudais do sertão. Se alguns desses senhores se aliam aos cangaceiros, é apenas por medo, para poderem lutar contra outros senhores, para garantirem a própria situação. Quando Lampião vinha vindo, minha avó morava onde nós morávamos, na casa de um fazendeiro. Minha avó fazia queijo para esse fazendeiro. O fazendeiro tinha saído da casa, estava escondido, e minha avó e minha tia foram fazer queijo, o queijo. Aí na chegada da casa, minha avó e minha tia, aí Lampião chegou, a cabroeira dele, porque quem primeiro chegava era a cabroeira dele. Os capanga dele, lá para nós, chamava cabroeira. A cabroeira de Lampião. Ele era o último a chegar, era o de trás. Ele não fazia desordem, ele não fazia nada. Aí a cabroeira chegava, aí agarrou minha tia, que era uma menina mocinha, e minha avó, né, assim, minha avó tirando minha tia das mãos dos cabras dele, né, daqueles cabras, e aquele agarra e derruba, e ele já mandava soltar, aí soltaram minha tia, aí ele deu ordem para minha avó fazer comida para todo mundo. Lá no sertão, cabra macho não ajoelha, nem faz parelha com quem é de traição. Puxa o facão, risca o chão que sai centelha, porque tem vez que só mesmo a lei do cão. Mas essa figura é muito ambígua, né? Porque ao mesmo tempo que ele faculta o trânsito das mulheres no bando, ele marca com ferro quente as mulheres que o contrariam, porque essa é uma característica que, num determinado momento da história, foi omitida. Apresentava-se a figura do herói nascido do povo, do homem que luta contra a injustiça, que é a marca indelével da injustiça social, né? Que é a marca mais presente naquela sociedade, naquele momento. A figura de Lampião esteve sempre presente na mídia. A primeira minissérie da Globo, Lampião e Maria Bonita, já retratava o cangaço. Desde então, muitas outras produções foram feitas sobre a questão colocada. Dentre elas, a novela Cordel Encantado, que foi ao ar em 2011, o filme Lampião, o Rei do Cangaço, de 64, e o Alto da Compadecida, em 2000. Escapei daquele massacre sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. E ele não era responsável por seus atos. Está salvo. Em todos os exemplos citados, Lampião ganha uma aura heróica. Entretanto, o cangaço nem sempre é retratado dessa forma. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você voltou com aquela cangaceira. Pelo amor de Deus, meu filho, desiste dessa mulher, deixa ela pra lá. Eu amo a Mona Lisa, mamãe. Eu estou comunicando pra vocês que eu vou me casar com a Mona Lisa.
Com tanta mulher neste mundo, por que este menino foi justamente escolher aquela retirante mal ajambrada? Eu não quero mais ouvir a palavra cangaceira. Parece que essa Maria Bonita, uma boa Maria Bonita, parece que ela enfeitiçou vocês todos, né? O povo dava notícia, Lampião tá num canto, Lampião tá no outro, Lampião tá no outro. A gente se escondia já por causa de... Estava escondido que Lampião aqueles dias estava por ali, né? Ali a gente arrumava as trouxas, correndo, Lampião bem-vindo. Ali já a gente arrumava as trouxas, já corria para os matos para se esconder de Lampião. As histórias de Lampião foram exploradas principalmente na literatura de cordel. Posteriormente, sua vida volta a ser trabalhada, mas agora em jornais, revistas e outras publicações jornalísticas. Mas a tradição de lutas e também de comemorações não parou por aí. Mossoró ficou conhecida por ter expulsado os cangaceiros. A resistência ao bando de Lampião está completando 80 anos e é motivo de orgulho para a população local. Cangaço representava naquela época uma peste, né? Uma coisa tão terrível que envolveu o Brasil todo nesse combate sem sucesso. E de repente Mossoró foi a primeira cidade que conseguiu rechaçar aquele bando. Segundo o pesquisador, que também é membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, a batalha deixou marcas para os derrotados, que influenciariam no fim do bando anos mais tarde. Nas capas de revista, Lampião foi bandido e herói. Porém, no imaginário dos cordelistas, até o paraíso Lampião chegou. Primeiro fazendo uma visita a Adão e Eva, depois ele próprio no papel de Adão e Maria Bonita como Eva. Seriam eles os pioneiros, imagem maternalista e paternalista da nação cangaceira? Virgulino Ferreira da Silva e seu grupo morreram no dia 27 de julho de 1938, durante uma emboscada policial. Suas cabeças percorreriam o sertão, como forma de exemplo e confirmação da morte do rei do cangaço. A importância de Lampião para a história brasileira é inegável, mas se ele é herói ou se é bandido, esse é um mistério que o tempo já enterrou. Lá fora não tem água e aqui dentro a gente chora. Lá fora não tem água e aqui dentro a gente chuva. Eu vou pro céu, com o pé no chão, encontrar com a Maria e seu marido Lampião. Eu vou pro céu, com o pé no chão, encontrar com a Maria e o meu São Sebastião.